Bom dia a todos. Hoje o nosso tema é cuidar do ser tripartido. Quando voltar, o Senhor Jesus dará vida ao nosso corpo mortal, por meio de seu Espírito, que habita em nós. Nesse versículo, vemos muitos itens. Primeiro, vemos tudo do Deus triuno. Aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o Pai. Vemos também Cristo, Jesus e Cristo Jesus. Esse é o Filho. Temos ainda o Espírito. Vemos também todo o processo pelo qual Deus passou para realizar a plena salvação por nós. Deus se tornou um homem, teve o viver humano, foi à cruz, morreu e ressuscitou. Tudo isso está contido nos nomes aí citados. O nome Jesus se refere àquele que se encarnou e teve um viver humano, sofreu e morreu. Quando fala de Cristo, representa aquele que ressuscitou e ascendeu aos céus. Além disso, esse trecho não só fala de todo o Deus triuno e do processo pelo qual passou para nos salvar, mas também do que Deus faz hoje em nós. Quando fala que vivificará, fala da obra do Espírito de saturar nossa mente, emoção e vontade, tornando-nos mais transparentes, flexíveis, mais maleáveis. Por fim, essa vida passará pela alma e chegará ao corpo. Isso se refere mais do que ser curados. É ser saturados de vida no corpo para ter forças de fazer a vontade de Deus. Deus não só nos cura para ficarmos curados, mas nos quer sãos, com força, com energia, para poder pregar o Evangelho e edificar a igreja. Quando estivermos doentes, oremos o seguinte: cura-me, Senhor, eu faço um voto de, se me curares, entrega-me a ti para servir-te na pregação do Evangelho, porque queremos ser curados, porque queremos ter saúde, para pregar o Evangelho, apacentar os irmãos, suprir a igreja de vida, para receber os santos em casa e assim edificar a igreja. Há tanta gente pedindo socorro, devemos visitá-los sempre que possível. Se não, pelo menos devemos telefonar ou enviar mensagem de texto, a fim de cuidar deles. Por isso, devemos pedir saúde ao Senhor, não só para nos sentir bem, mas para servir a Deus. O Senhor vivificará nosso corpo mortal por meio de seu Espírito, que em nós habita. Não é só curar, é vivificar, é dar a vida, para o nosso corpo ter energia para servir a Deus. Oro para que todos os santos tenham saúde, que Deus lhe dê vida a seu corpo mortal e muitos anos de vida. Para isso, temos de nos cuidar do corpo, cuidar do nosso estado psicológico, descansar e assim por diante. É preciso dosar as coisas, pois nossa corrida não é de 100 metros. É uma maratona e temos de completar a maratona inteira. Oração. Senhor Jesus, nós te adoramos, prostramos-nos diante de ti e reconhecemos que és o nosso Deus, nossa origem e o nosso Criador. Tu nos amas e te tornaste um homem. Vieste realizar a redenção por nós, perdoaste os nossos pecados, nos justificaste, nos reconciliaste com Deus e hoje nos está santificando, transformando, conformando, e um dia seremos glorificados. Agradecemos-te por tudo que és. És o Espírito que habita em nosso espírito. Queremos mais dessa realidade. Tu és o Espírito da vida, o Espírito que dá a vida, como uma lei que opera, e queremos cooperar com essa lei, exercitando o nosso espírito, para que ela opere em nós espontaneamente, sem nenhum esforço, porque o preceito da lei se cumpre em todos nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Senhor, queremos colocar a mente no Espírito para ter vida e paz. Obrigado, Senhor, porque não estamos mais na carne, mas no Espírito, porque, de fato, o Espírito habita em nós. Tu estás em nós e o Espírito daquele que te ressuscitou dentre os mortos habita em nós. Obrigado, Senhor, porque o nosso Espírito já é vida, mas queremos ter mais vida em nossa alma. Também pedimos que vivifiques o nosso corpo mortal, para que possamos servir-te. Abençoa as igrejas e os santos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A pergunta de hoje é: qual é a finalidade de termos vida em nosso corpo mortal hoje? Quando nós temos uma enfermidade, a gente faz um voto para que Deus nos cure, que nós tenhamos saúde. E através da nossa saúde, o poder de Deus se manifesta em nossa vida. É o que nos traz vida em nosso corpo mortal hoje. São as bênçãos que
durante toda a nossa vida a gente recebe de Deus. Porque como diz que o homem não vive só de pão, né? Mas toda palavra que sai da boca de Deus. Então, volta e meia, Deus tem que nos abençoar, nos apoiar, nos curar, para que a gente consiga ter uma vida longa terrena e depois uma vida eterna com Ele. Sim, e o texto também fala que nós precisamos ter saúde tanto da mente quanto do corpo para que nós possamos ter energia para cumprir a obra de Deus. Ou seja, Deus tem uma obra na vida de cada um, então todos têm que ter saúde física para poder cumprir essa obra e também mental, né? E também para dar vida à igreja. Se você não estiver bem para poder falar de Jesus para outras pessoas, se não estiver bem, tanto fisicamente quanto mentalmente, não adianta, sei lá, pregar o evangelho para alguém e tá com seu coração amargurado. Não adianta ir falar de Jesus, que é amor, que é tudo de bom, sendo que você mesmo fala de Jesus ali e depois vai falar mal dos outros. Então, algumas coisas têm que ser vistas antes de você cumprir a obra. Não é cumprir a obra de qualquer jeito. Deus é Deus. Ele deixou a gente para cumprir a obra dele, mas tem que ser algo feito direito, tem que ser algo feito com dignidade, porque é algo santo. Então o texto fala que a gente precisa ter energia para servir a Deus e fazer isso da melhor maneira. Qual seria o ponto mais importante desse texto? Eu acho que o ponto mais importante é que até mesmo coisas simples como uma enfermidade aos olhos de Deus serve para Ele manifestar a glória dele em nossas vidas. Certo. E também incentivar para que nós o procuremos quando as coisas acontecerem, sendo elas simples ou não, porque algumas leituras atrás, Deus falou no nosso coração que Ele queria ser o Deus do dia a dia, que Ele queria estar próximo dos filhos dele, e não ser o Deus Todo-Poderoso que estava muito distante de ser alcançado. Então Deus, Ele quer que a gente alcance Ele. Basta a gente ter essa sabedoria para que a gente entre em contato com Ele diariamente nas coisas simples também, né? Vamos lá, a leitura bíblica hoje é em Romanos 8:6. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz. Amém. Agora Romanos 8:10 e 11. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo deve os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do espírito que habita em vocês. Amém. E hoje a nossa leitura com oração é Romanos 8:11. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita. Ou seja, a intenção de Deus é também nos ressuscitar, né? E vivificar o nosso corpo, por meio do espírito que habita já na gente. Então, que a gente possa cuidar do nosso corpo, da nossa mente, para que nós estejamos preparados para isso, né? No final, quando Deus estiver vivificando o nosso corpo. Amém? Então, que quando vocês forem orar, vocês peçam para Deus ajuda para trazer Ele mais para perto durante o dia de vocês, para que vocês sejam mais íntimos, né? Não só quando acontecer alguma coisa na vida ou alguma enfermidade, mas sim nas coisas simples, que Ele quer ter intimidade com os filhos dele. Amém? Então, bom dia para todo mundo e amanhã estaremos juntos novamente.